Começando mais um podcast das Neurovelhas. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alessandro Viana, psicólogo clínico. Nós vamos conversar um pouquinho sobre compulsão, compras compulsivas. Eu tenho uma dúvida. Posso começar? Claro. Todo mundo tem um pouco de compulsão? Olha, todo mundo pode vir a ter, tá? Dependendo do estado emocional também. E é muito legal que depois eu faço questão de destacar que essa compulsão não se enquadra ao processo de leilão. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas todo mundo tem aquele desejo, aquele impulso, é normal, tá? Nós temos isso. Muitas vezes a gente tem aquele momento de ter uma coisa, ou aquele momento que a gente está com um certo vazio e vai ali no shopping e fala, eu vou comprar isso que vou ficar muito melhor. Então, isso é normal. O grande problema, Carol, Mário, o grande problema é quando isso fica uma frequência na vida, né? Em que a pessoa começa a se atrapalhar. Em que a pessoa começa a comprar um monte de coisas que ela nem usa. Começa só a se endividar também. Exato, endividar só pelo prazer de comprar, né? Então aí a gente já tem um desequilíbrio. E aí se torna, muitas vezes, uma pessoa acumuladora, né? Porque vai comprando. Porque aquela coisa, você deseja. E quando você compra, o desejo deixa de existir, né? Então, a posse elimina o desejo. Exato. E aí o que acontece? Pode vir um novo vazio. Né? Então, assim, eu desejei, eu comprei, tá aí agora. E agora? O problema é esse agora. Né? Quando se trata de compulsão, a questão é como se fosse um ciclo. A gente está falando, nós vamos falar hoje da compra compulsiva, mas serve para as outras compulsões, como da alimentação também. Então, a pessoa tem uma leve angústia, ansiedade, eventualmente, e ela vai e compra. Esta compra gera uma resposta química, né? Então tem o hormônio ali da recompensa, do bem-estar, tudo. E aí, uma tranquilidade. Só que o problema não era aquele material ou aquele alimento, e sim a falta interior. Então, vai se gerando um ciclo. Aí que tem um perigo, né? Aí a pessoa fica numa situação de obesidade mórbida ou endividada, como você falou, Mari. Isso serve para tudo, inclusive, vocês vão se assustar, inclusive para atividade física. Tem muita gente compulsiva por atividade física. Né? Claro que quando a gente olha a atividade física, a gente tende a romantizar porque faz bem para a saúde, eu faço, vocês fazem. Enfim, o problema é quando a pessoa ela só fica bem ou só fica feliz com aquele tipo de vivência. Até aí tudo bem, porque a pessoa pode fazer sempre, mas e se um dia tiver uma lesão? Esta lesão faz com que a pessoa pare e, consequentemente, a pessoa pode até vir a ter uma depressão em virtude disso. Aí a gente pensa, né, como é bom o equilíbrio em tudo, né? Sim, inclusive pode ser um vício por adrenalina, de repente. Exato. Na verdade, assim, quando você faz atividade física, você tem reações químicas. O nosso corpo ele é movido por isso, né? Então você tem endorfina, serotonina, dopamina. Ok, o cérebro acostuma com esta química constantemente. Logo, se você para abruptamente, você tem o efeito rebote. Então, por isso que nada de forma frequente, constante ou, entre aspas, dependente, absolutamente nada é positivo. Nem dependente de alguém na relação, nada, nenhuma dependência. Isso pode gerar um problema cerebral muito forte de dependência. Eu tenho uma dúvida. E quando você trata um paciente com algum tipo de compulsão, ele tem a consciência dessa compulsão ou ele não tem? Ele acha que é normal, que é isso mesmo? Mari, quando a pessoa vai buscar essa ajuda, ela naturalmente ela está desconfortável, mas existe um processo antes que é o processo de negação. Porque ela até vai, até no processo de psicoterapia, ela vai falar, eu tenho isso, mas eu acho que tudo bem. Eu acho que eu só tenho que equilibrar um pouquinho. Não, o negócio já está um caos quando a pessoa vai procurar uma terapia ou psiquiatria em virtude disso. Então ela inicia e aí ela tem uma percepção, mas a negação é muito grande. Por quê? Inconscientemente, se ela deixa de ter aquele movimento, ela entende que a dor vai ser muito maior. Então, ela tem que ficar reforçando. Por isso, até no processo de psicoterapia, nós temos que ter muito tato, né? Porque se você vai direto no problema, é aquela pessoa que vai espanar da terapia e não volta mais. E a maioria dessas questões de compulsão, você precisa de uma intervenção medicamentosa também, além da psicoterapia, porque a gente está falando de químico, né? Você não pode tirar uma química, né, abruptamente, sem dúvida, sem dúvida. Você tem que ir equilibrando ali. É como se a pessoa sentisse alguma dor. Então, para ela não vir ou ter algum incômodo muito grande, então, para ela não sentir aquilo, ela vai reforçando aquele comportamento. Então, vai... E, sei lá, nós mulheres, a gente adora uma parcela, aí você vai parcelando, pois é. Engorda, eu ia entrar nesse assunto. É complicado isso, é muito complicado, porque você, na verdade, o que acontece? Você paga em 10 vezes. Não é todo mundo. Eu, obviamente, não me encaixo nesse, né? Mas você compra em 10, você paga 2, daí você fala...
Nossa, ainda tem. Você esquece. Agora, sério, mas Sim. você quase que esquece, né? É complicado isso. As pessoas vão realmente elas vão se endividando e quando ela olha no final. O desejo foi eliminado, Exatamente. né? Ela quis Aí ela aquilo, quer de ela novo, aí ela comprou. parcela e ela parcela. Essa história de parcelar é uma coisa complicada mesmo que acontece. Você não parcela em 10? Eu amo parcelar em 10. Eu sabia. Mas assim, aí eu lembro que até o Natal do ano que vem eu vou lembrar da pessoa. Aí eu falo, não, eu não quero lembrar de você no Natal, então eu não vou parcelar em 10. Tem algumas coisas que eu não mas parcelo. parcelamento é uma coisa interessante. Eu acho mas tem que coisa que eu não parcelo. Por exemplo, outro dia eu fui tomar uma vacina. Sei lá. E aí, no laboratório, meu convênio não cobria. Bom, não era nada demais, mas assim, não era um valor muito expressivo. Mas a pessoa perguntou, quer parcelar? Eu falei, não, vacina não. Vacina eu quero pagar à vista. A gente parcela coisa que a gente gosta, né? Que você vai, ao mesmo tempo que você não quer lembrar, mas é uma lembrança boa, não é uma lembrança estimulada. Dependendo, não é uma lembrança boa. Se você junta muitas parcelas, no fim do mês não é uma boa lembrança. Olha aqui, tem você isso. está pagando 8 meses aquilo lá que já não é mais novidade. Mas esse é um problema, é o que vocês falaram. Assim, a pessoa compra parcelada, naquele momento vai dar uma baita excitação, uma felicidade. O mês que vem não é a mesma excitação. No terceiro mês, então, aquilo lá que foi comprado para ter aquele acalento... É uma depressão. Exato. Aquilo Agora, olha que loucura. Você compra uma viagem, você paga em 10 vezes. Aí você vai, viaja, é maravilhoso. Aí você volta, tem 9 para pagar. Exato. Aí você faz o quê? Aí você já quer a Chora. próxima viagem, Senta e né? chora. Porque a gente trabalha para viajar, né? Enfim, né? Para curtir. Não, mas- Fica nisso, né? Não E só aí, pra isso, Aí tô qual brincando. o problema, É, né? Se você brincadeira. vai parcelando e você acumula, qual o problema? Aumenta a angústia. Logo, vou comprar. Né? Pra Por passar isso- a angústia. Exato, Não, é por sério isso que é isso. perigoso, é cíclico mesmo, né? Então, assim, a gente tem que ficar atentos porque, de novo, falando aquele discurso bem popular, a questão do equilíbrio. De novo, até em parcelar você tem que ter esse equilíbrio. Ah, verdade. Porque no impulso, você chega e fala, 10 parcelas, tudo bem, mas vai gerar uma angústia lá pra frente. Sim. Porque normalmente quem parcela em 10 vezes, Maria, isso não é nenhuma indireta, tá, Carol? obrigada. Quem parcela em 10 já tem outras parcelas ali. Já é um Não, eu não padrão, concordo. né? Você concorda, Carol? Mas eu não estou falando de você. Bem Então, aí isso que eu mesmo, é um pedi. padrão, Não, né? mas é um é. padrão, É exato. verdade, exato, é. Eu tenho uma filosofia pessoal, assim, eu praticamente não parcelo, eu praticamente não uso cartão, então isso não é uma orientação para todos. Minha esposa até briga comigo, você tem que usar cartão. Mas como você não usa acumula cartão, você paga com cheque? milhas. À vista. Ah, tá. mas cheque, Mari. Não, Cheque então, não. por isso que me deu um choque. Não, Faz Pix. ainda tem. Não, justamente Ah, assim. sim, você paga no Pix, você faz um Pix. Exato, Ah, justamente tá, para ok. ter essa sensação de controle, entendeu? Não é de controle de posse, mas assim, de ter esse equilíbrio, porque senão, ainda mais nessa vida dinâmica da gente, se a gente não tem esse mínimo de gestão e planejamento, você se embola. Aí você se embola, você vai ter uma angustiazinha. E ferrou, né? Mas É Pix degringolou. Pix é complicado também, mas tudo bem. Pix é uma Pix, facilidade para quem gosta perigosa, de parcelar, né? é problema. Pix não é legal. A pessoa fala, dá para fazer um Pix? Você fala, pô, mas eu não quero fazer um Pix. Quero Mas a pessoa parcelar. dá desconto do Pix. Aí já virou, isso já virou a compulsão, né? Aí você começa Ah, a você compulsão liga pro desconto do terapeuta. Pix. A compulsão pelo desconto pelo Pix. Ai, que loucura, não é? Ai, meu Deus do céu. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque essa Sim. vida louca, eu acredito que deva ter, assim, realmente muitas pessoas que às vezes nem percebem que estão iniciando uma compulsão, que estão realmente dentro de um... Né, eu como, já comi, vou comer mais um pouquinho porque eu já comi, né? Então, Não, e enfim. pode ver, né? A maioria dessas pessoas sempre vai estar num momento de estresse ou de angústia, ou uma tristezinha, É. um pós-luto, término, sim. né? Então, esse tipo de padrão, se for percebido, já está errado, já demonstra que a gente tem um alerta. Diferente da pessoa, vou parcelar uma viagem, vou comprar uma viagem, poxa, trabalhei o ano inteiro. Isso sim tem qualidade. E quando eu falei no começo que isso não se enquadra na questão de leilão, por quê? Porque normalmente a compra compulsiva tem um impulso por trás, um impulso até irracional. Então a pessoa está no shopping, ela precisa sair do shopping com alguma coisa, não é necessariamente uma compra bem elaborada. Então é uma palavra bem elaborada. O leilão você tem que elaborar, você tem que participar, você tem que se inscrever, tem uma data certa, então você já começa a excluir um pouco essa Você categoria planeja, dos né, compulsivos. estar Exato, ali. É exato. verdade. O compulsivo ele não planeja. É verdade, você planeja, você fala, bom, o leilão é às 8, então vou me preparar, vou entrar às 8, é verdade. Você já fez um cadastro antes, já pensou, você já de repente até pensou num orçamento, qual vai ser o seu maior lance ali naquele lote, sim, né? Sim. Te dá uma estratégia bacana. Então eu queria fazer uma pergunta. Aquela frase que fala, todo excesso esconde uma falta, é verdade? Ah, total, Carol, total. Não é só uma frase jogada, não, total. Eu acho que assim,
todos nós, eu acho que o princípio da vida está em buscar, em crescer, né? em conquistar algo, seja material, seja espiritual, seja uma experiência, que é uma viagem. Então, isso é o princípio do ser humano, é isso que nos mantém vivos, né? Imagina a gente acordar e não ter o que conquistar na vida, perde a graça. Agora, quando isto torna-se um movimento único para a tua vida, em que você começa a esquecer das pessoas, né, daqueles momentos simples que são extremamente prazerosos, e hoje o mundo está cada vez mais consumista, a gente tem uma filosofia capitalista aí que está me assustando, principalmente para a geração mais nova, de 20 e poucos anos aí, que eu tenho acompanhado adoecendo absurdamente, né? Então, todo excesso, sim, gera uma falta grande, e o pior é que muitas vezes a gente não se percebe. Né? Então, não estou falando dos outros, eu também. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Então, a gente vai comprando ou consumindo algo ou fazendo algo que é muito prazeroso, aquilo vira um ciclo. E quantas pessoas vão perdendo através desses movimentos? Você perde família, você perde amigos, você perde controle financeiro. Né? Então, tua frase perfeita, Carol. E cada vez mais, infelizmente. Vou falar uma coisa antes de acabar. Você não acha que as redes sociais, Instagram, essas redes sociais, isso fomenta muito nos jovens, essa coisa do consumo, tem que ter... Eu não sei, eu tenho essa sensação. Acho que as redes sociais, elas não são boas assim, para esses jovens que ficam nessa história de like, de seguidor, sabe? Eu acho que é uma coisa que vem... E que gera ansiedade. Sim, exatamente, a pessoa vai ficando ansiosa, porque, nossa, mas ela é tão feliz, ela está sempre feliz, a família dela é tão feliz. Ai, olha que linda essa bolsa, olha que lindo esse sapato. Então, todo mundo é muito feliz nas redes sociais, né? Todo isso mundo também, só vende sucesso. né? Então isso também eu acho que no final acaba dando uma ansiedade, gerando uma ansiedade muito grande nos jovens, né, que são mais ligados na rede social. Nós somos movidos por crenças, né? Então, se alguém coloca aquela... E isso desde sempre, tá? Antes das redes sociais até. Que as redes sociais, ela te coloca a informação de uma forma muito mais rápida, o que é mais perigoso ainda. Mas a gente é movido por crenças. De repente, a gente assiste, sei lá, um comercial de TV, vocês, mulheres, com aquela atriz ou aquela personalidade, com aquela calça jeans, você fala... Nossa, eu preciso dessa calça jeans. Na verdade, a tua crença é todo o empoderamento que ela vende, a postura, etc. Então, nós somos movidos a isso. Você falou uma coisa muito legal, Maria. Hoje, você olha Instagram, além da gente vender um mundo maravilhoso, né? Porque são raras as pessoas que postam um choro, né? Uma tristeza. Olha, não tive dinheiro para comprar uma champanhe de primeira, eu estou tomando aqui, né? Essa daqui mesmo, ninguém posta isso, né? Então, você vai criando um mundo maravilhoso que as pessoas desenvolvem a crença de se espelhar naquilo e muitas vezes se espelhar gera a minha falta, né? Que eu até tenho uma frasezinha de consultório que eu falo espelho do fracasso. Então, eu olho para o espelho, eu estou visualizando o que eu não tenho. E aí gera aquele impulso, né? O que eu tenho visto que me assusta demais entre os jovens realmente é a disputa material. Né? E qual o problema disso? Sem me alongar muito, mas eu acho que é interessante passar. Qual o problema disso? Os jovens, assim, emocionalmente todos abalados, aí se tomam um medicamento para acordar, um medicamento para dormir, tem um outro medicamento aí sendo banalizado para atenção, e aí eu até me preocupo demais com o mercado financeiro, os jovens que falam assim, pô, eu preciso da Ferrari. Né? Mas para a Ferrari eu tenho que ter uma alta performance. Para essa alta performance eu preciso tomar um medicamento que me facilite. Né? E tá louco dormir 7, 8 horas por dia? Tem que dormir menos para eu produzir mais. O organismo ele não funciona assim. Né? Quando foi feita uma avaliação grande, uma pesquisa grande sobre saúde humana, foi pré-estabelecido que o ser humano ele rende muito bem ali, trabalhando durante 8 horas. E não é assim um limite de 8 horas, é que para ter a sua melhor funcionalidade. E não à toa que se fala, olha, tem que dormir de 7, 8 horas, para quê? Para ter a melhor funcionalidade. Né? Então, se a gente não tem essa harmonia desses comportamentos, o ciclo é o adoecimento, não tem jeito, não tem por onde, é quase matemático. Né? Se você não se cuida, você vai ficar frágil. E essa banalização de medicamentos também, né? Ainda puxando esse gatilho das redes sociais. Então, redes sociais, mundo perfeito eu tenho que produzir muito, eu tenho que ser o cara, eu não estou dando conta, então eu preciso do suplemento. Qual que é o suplemento? Todos os medicamentos possíveis e imagináveis. Né? E a banalização disso. Então, assim, vamos tomar medicamentos para tudo. Hoje é muito raro eu conhecer uma pessoa, seja no meu ciclo pessoal ou profissional, que não tome medicamentos, no plural. Não estou falando nenhum, porque às vezes a gente precisa de um para gripe, ou às vezes você tem aquela semana que você não está dormindo bem e tal, mas assim, a banalização. Né? E é um medicamento que atua no cérebro que, de alguma forma, está agredindo aí o seu sistema que funciona harmoniosamente. Né?
É isso, acho que o É um equilíbrio, então, é, né, o Posso segredo. falar, as pessoas buscam a transformação macro, né? Vou fazer aquilo. Está no dia a dia, está no café da manhã, está na família, né? No olhar para os filhos, nos olhos deles. É isso, está tão no básico. O que vier é plus, sensacional, que venham os plus. Mas e a estrutura? Né? A gente está perdendo a estrutura, a gente está perdendo a basezinha ali, o arroz, feijão, que é a família. Né? Então isso daí, sem romantizar, mas essa é a base do nosso equilíbrio. É verdade. E outra, a felicidade está dentro da gente, né? A gente precisa acordar e estar tranquila, estar em paz. Isso é uma coisa que eu faço todo dia. Eu acordo e eu falo, tô bem, sabe? Você tem que ter essa paz para você poder trabalhar, para você poder educar os seus filhos, para você poder conviver com as pessoas. Eu acho que você tem que ter essa paz interior, né? Sim. Que ninguém te dá. É você Exato, quem tem é você que conquistar porque é tua, individual. Exatamente. Né? E Maria, é assim, né? Não é romantizar, mais uma vez falando, mas a gente pode acordar todos os dias e apontar as faltas. Todos nós temos uma falta, é normal. Eu quero viajar mais, vocês também. Então, assim, todos nós temos. Mas também uma coisa que banalizou muito até pela expressão, mas o agradecer. Pô, acordar e falar, putz, que bacana, eu estou indo trabalhar. Né? E as pessoas falam, nossa, eu tenho trabalho hoje. Não, você está indo trabalhar. Pô, você tem a possibilidade de fazer as suas coisas, de ter um propósito de vida, de ter um sonho através do seu trabalho, né? Então, a gente esquece disso. A gente tem uma tendência, desde sempre, de apontar as faltas, né? Então, assim, putz, e tudo que a gente tem? Não vale a pena, assim, valorizar as pequenas coisas da vida? Vale. Sem dúvida. Senão, de novo, é uma questão de foco. Senão eu vou só focar o que eu não tenho. Fico mais triste, tenho que comprar mais. E não vive o dia, né? E não vive a vida. Claro, Exatamente. Claro. Doutora Alessandra, muito obrigada. Que delícia. Foi um prazer. Estar sempre com vocês, viu? Adoramos. Venha sempre. Olha, espero de novo pegar um pouco da elegância, tá? Para levar. Eu vou rezar por isso. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E um foi carinho demais. pelas duas. Obrigada. Obrigada. Esse foi Obrigadão. mais um podcast das Leiloeiras. E em breve